Perfeito, pessoal. Aqueles 5 minutinhos que nós sempre deixamos para dar tempo de todos entrarem, já foi, né? Agora, em respeito a quem já está aqui na sala, vamos iniciar, né, Dani? Hoje com um formato diferente pela manhã, então vamos começar o dia aí com bastante aprendizado, e eu quero que vocês aproveitem muito e tirem todas as suas dúvidas. E eu vou dar a palavrinha um pouquinho para a Dani, dar um oi para vocês. Fala, galera, bom dia a todos, uma excelente sexta-feira de vendas. Eu tenho certeza que vai sair todo mundo daqui e já vai direto para o portal do Presença, porque a gente tem novidades boas para compartilhar com vocês. Eu quero que vocês que estejam aqui ajudem a gente a compartilhar esse link. A gente não vai demorar muito na sala de hoje, o tema é bem sucinto, mas muito importante, principalmente para quem está buscando a pulverização de carteira. É um tema que a gente tem falado muito nos últimos dias, né? Para você realmente buscar novas oportunidades. E aqui no Presença também tem oportunidade de convênio público. A gente vai massivamente aí falar do que a gente tem disponível. Tem muitos diferenciais que nós temos aqui que poucas pessoas sabem. E para você que está ingressando no convênio, é de suma importância você também aprender o básico e você entender alguns diferenciais que só tem aqui no Presença, né, Di? Você sabe que o Presença sempre vem com novidade, né? Oi, Dani, hoje não seria diferente, né? Oi, Hoje Carol, não vai tudo ser bem, amor? diferente. Pega Você aí esse vai celular, ficar com aquele famoso seu áudio tá spoiler pro certinho, mais final, ou né, menos. do treinamento, para que a gente repasse as informações. Di, ativa seu microfone, por favor, porque eu tive que mutar todos. Pronto, voltei aqui, porque tinha ficado no mudo. Então, a ideia é essa, trazer sempre novidades. Nós sabemos como o mercado está, nós precisamos nos moldar, nós precisamos apresentar para vocês soluções para que a gente não fique ali só chorando, reclamando. Isso não vai resolver os nossos problemas. O que vai resolver nossos problemas é nós mudarmos o nosso formato de pensar e entender que hoje não é somente um convênio que vai fazer a gente rentabilizar bem na nossa operação. Então, vamos iniciar por qual, Dani? Eu acho Um que a ponto gente... importante, acho que a gente sinalizar, Dani, é que hoje nós vamos iniciar com 3 convênios, porque nós queremos deixar vocês especialistas nesses convênios, tá? E na próxima semana nós já traremos também os demais convênios que estão performando, mas nós vamos pincelar também, passaria algumas informações. Você que é a rainha de Minas Gerais, Dani, quer iniciar? A telinha som voltou, né? Tem a telinha de Minas aqui fresquinha para vocês. Pessoal, vou compartilhar a tela. E olha só, é uma novidade fresquinha no Presença, né? O governo Minas ele está performando super bem. Compartilhou certinho aí? Mas o apresentação não, né? Agora foi? Ótimo. Então vamos lá. Pessoal, a gente vai falar basicamente qual o público que a gente atende, qual a idade, as regras básicas do convênio. O convênio Minas, eu acredito que dentre todos os que a gente vai falar, está entre os mais fáceis de atuar e é um convênio que tem uma altíssima demanda no mercado. Eu fiz o teste de implantação desse convênio. Eu fiz o teste de implantação desse convênio, então eu tive uma vivência muito próxima com o parceiro produtor. Isso é bem importante, né? De um diferencial que a gente tem é trazer um suporte direcionado. Então, você que está começando nesse convênio, que está aprendendo agora a atuar com ele, vem sem medo, vem junto com a gente vai te ajudar a atuar com o convênio. E olha só que interessante, a gente tem um público atendido aqui que é diferencial de mercado, tá? Então, a gente atende os efetivos e aposentados e pensionistas, que são o padrão do mercado, né? E a gente atende temporários comissionados e seletistas, né? Já posso contar o spoiler? Eu ia falar para contar no final, mas a gente tem muita coisa boa para falar em todos os convênios que Ai, vamos apresentar. Então, gente. vamos soltando esses spoilers
Eu vou cada convênio que for soltando, vou apresentando. soltando. Então, gente, a gente vai falar no final, mas vocês, quem me conhece já sabe que eu não consigo resistir, eu já vou contando. Então, a partir da próxima semana, no Gov Minas, você já pode contar com o seletista. No final, a gente detalha um pouquinho mais sobre essas tabelas, tá bom? E aqui, só atenção a quem não a gente não atende, né? Que é uma categoria que ela não tem uma data determinada, né, no contrato e aí a gente não consegue consignar por conta de prazo, né, da regra de prazo de contrato, que aí entra o estagiário, contratados e prestadores, tá? Então, basicamente, todas as categorias consignáveis nós atendemos no Gov Minas. Então, recorta essa parte aqui, que é extremamente importante você saber o que que atende, tá? E olha só o nosso valor mínimo, são R$ 200 apenas. A gente tem uma parcela mínima de R$ 12, pessoal. E no Gov Minas você vai conseguir utilizar ali, ali está escrito RCC, mas eu tenho RMC também. São os dois cartões. Você vai poder utilizar 100% da margem e os prazos você só vai ter atenção em relação à categoria, tá? Então, efetivos você vai utilizar de 36 a 72 meses, o temporário de 36 a 48 vezes e o comissionado tem o prazo de 36 e 42 meses. Como a gente atende as categorias diferenciais, a gente tem a regra de prazo, tá? Então, no momento em que você for gravar, você vai ter a nomenclatura lá na tabela e atenção em relação a esse ponto, tá? Em relação à categoria ali na nomenclatura da tabela e a prazo, tá bom? E em relação à quantidade de cartões, já posso contar essa parte? Por favor, Dani, eu quero todo mundo aqui digitando o governo de Minas, então eu quero esse pessoal aí atento a essa informação. Excelente. Então, o comum do mercado é apenas averbar uma vez o cartão, ou quando ele já tem uma linha em outro banco, não permitir refazer. Na nossa operação, independente da quantidade de cartões, respeitando a quantidade de até 9 linhas, você vai conseguir averbar uma segunda margem aqui com a gente, tá bom? E o interessante do Gov Minas, que você tem que prestar bem atenção, é que eu uso 100% da margem e eu tenho R$ 12 de parcela mínima. Então, é muito prático você trabalhar a volumetria, já que se o cliente ainda já tem um cartão lá averbado, resta um residual de margem e você consegue escalar essa produção, ganhar pelo volume e buscar esse mailing para você atuar. Faz sentido tudo que a gente comentou até aqui, Di? Tem alguma coisa que faltou? Dani, eu achei perfeito. Eu acho que nós no mercado estamos carentes, né, de um convênio que dê essa possibilidade de trabalho com esse tipo de público em específico. Então, eu acho que até aqui são novidades que vão destravar realmente quem tem interesse ou quem já trabalha com o convênio. Então, muito bem, parabéns, muito bem mesmo Excelente. as informações. Muito bom. Pessoal, aqui a gente tem um modelo de contra-cheque, tá? Atenção aos documentos obrigatórios. Lembrando que dentro do seu portal do Presença, você tem ali o botão roteiros, né? Dentro do botão roteiros, você consegue validar ali quais são as regras operacionais, caso você não consiga salvar o que a gente mandou aqui. Então, aqui a gente tem ali o acesso do portal, onde você puxa o contra-cheque, é só você gerar o login no portal do servidor, tá? Enquanto isso, eu estou admitindo, tem mais pessoas chegando aqui na sala de. A sala tá bombando, hein? E em relação. Ai, faltou a telinha, acho que não salvou aqui a telinha do. A tela do portal e também a documentação necessária. A documentação necessária, pessoal, vai ser o RG, ou a CNH. Se for uma categoria que tem funcional, também vai aceitar a funcional. Você vai
digitar a proposta e na jornada ele vai pedir para você anexar o contra-cheque. Aí aqui a gente tem o modelo do contra-cheque, tá? Você vai anexar o contra-cheque e caso você tenha já a carta de margem, tá? Que é a carta de consignação onde você visualiza ali a margem. Com essa documentação já anexada na sua digitação, você vai ter uma proposta que ela vai fluir mais rápido, tá? Então, é bem importante você já se antecipar à pendência, porque aí você já garante que a sua proposta já avalie a documentação, valide a margem e já faça ali a verbação e pagamento no mesmo momento. Quando eu falo no mesmo momento, é questão de minutos apenas da validação da proposta, tá? Quem está falando para vocês é a pessoa que praticamente todos os dias paga esse convênio e eu visualizo ali a diferença na agilidade, quando você já tem a documentação anexada. Pode ocorrer por conta de validação de finalização de contrato em casos de temporário, por exemplo, que você precise da ficha funcional, tá? Aí você vai precisar que ela tenha a data ali de término, né, do contrato para que você consiga validar ali em relação ao prazo do contrato, tá? Então, o grande diferencial de Minas de o mercado não atende comissionado temporário e nem o tal do seletista, que teremos aí uma novidade. E a gente vai poder liberar mais linhas do cartão e também, para quem precisar, a gente vai disponibilizar um simulador. Como você vai fazer para ter acesso? Você vai contatar a gente, tá bom? Se você não tem acesso ao nosso comercial, nossa produção vai mandar aqui no chat o contato direto do WhatsApp que entra direto com o nosso Ascom, tá bom? E aí eles vão mandar para vocês. Lembra que o suporte do Presença é um suporte diferenciado, é um suporte ali exclusivo ao parceiro com atendimento humanizado e atendimento de mentoria, né? Aqui não é assim. Olha, a minha regra operacional é essa, se você quiser digitar, né? Falando aí da trend do momento. A gente realmente está aqui para pegar na sua mão, fazer junto com você, te ajudar a performar, agregar valor para a sua operação, para que você cresça. E aí todo mundo ganha com esse viés, né, Di? Perfeito, Dani. Eu costumo dizer aos meus gerentes das promotoras que nós queremos o quê? Que eles vão lá, façam o trabalho deles, traga vocês produtores, nós cuidamos de vocês da melhor forma possível, destravando a operação, e aí é só crescimento para todos os lados. Então, vocês podem se sentir à vontade, nos procurar. Se vocês não conseguirem acesso a nós, vocês podem procurar o gerente da promotora que vocês fazem digitação, que eles direcionarão vocês a falar com a gente, a que a gente possa montar uma estratégia mediante aos convênios que vamos apresentar aqui, tá bem? A gente libera para tirar as dúvidas de Minas, que tem gente levantando a mão, vamos aproveitar? Aqui no chat. Dani, você tá muda se estiver falando com a gente. Deus. Opa, desculpa, que mutou todo mundo, aí acaba me mutando junto. Aline, atendemos sim todas as autarquias e se a gente tem acesso ao usuário da verbadora dentro do portal. Eu não tenho API dentro do portal no caso de GovMinas, tá bom? Somente no portal do servidor mesmo com a senha dele. Tem mais alguma questão que vocês queiram pontuar? Pessoal, pode falar aqui no chat. A O mi- pessoal da produção já mandou aqui os nossos canais. Oi, Dani, na Aline. verdade, eu levantei a mão aqui porque eu Uhum. entendi então que a carta margem é só um detalhe para trazer agilidade, né? Porque tem autarquia como Isso, IPSM que não tem carta margem, né? E aí, em relação ao sim. governo de Minas, vocês terão um único roteiro para todas as autarquias ou vai ter roteiro separado por autarquia? Não, ele vai ser o mesmo padrão de regra, só a categoria que você vai validar em relação à idade versus prazo, tá bom? Lembrando Tá, que a nossa idade está 79 anos, final de contrato, então é um grande diferencial também explorar esse público, tá. Então, ok? o IPSM a gente sabe ainda Mais que não algum ponto, tem. pessoal?
que não tem a carta-margem, mas ele também é limitado à quantidade de linhas na folha. Então, ele é uma autarquia que fica fora dessa regra, que vocês vão fazer essa exceção do cartão. Então, em PSM, a gente descarta nesses dois pontos. E quando a gente fala do cartão, então, se hoje eu tenho um cliente com cartão averbado, sei lá, no BMG, e aí o BMG não vai fazer a agregação dessa margem remanescente, eu posso fazer desde que tenha um mínimo de R$ 12 que vai averbar e vai pagar. 100% de saque. Exatamente. 100% de saque, exatamente isso, Aline, bem pontuado. Então, se vê que a gente tem oportunidade ali de crescimento. Se você consegue, dentro da sua promotora, trazer junto com um parceiro um corte de mailing nesse sentido, a gente consegue gerar bastante negócio. Beleza, Legal? obrigada. É porque aqui em Minas tem muita coisa Tem para ser demanda, feita, né, então, dentro desse amiga? cenário de mais de um cartão, Mais de um muita coisa cartão, mesmo. é realmente, de fato, 100% saque, né? Então, é bem interessante, além da margem mínima ser R$ 12, por mais que o ticket seja baixo, mas você consegue escalar a produção, porque tem bastante tomador nesse convênio. Mais algum ponto, pessoal? Se a live ficar salva, sim, ela vai ficar salva sim, Dani. Você vai ter acesso através dos nossos canais. Contate a gente, nós temos um portal como se fosse uma Netflix do consignado, sabe? Você tem acesso a todos os nossos treinamentos. Caso quem não conseguiu entrar aqui, é importante participar ao vivo com a gente, né, para nos ajudar. Mas a gente tem uma ferramenta que vai disponibilizar sim o usuário para você acessar todos os nossos aulões, tá? É só contatar a gente que a gente manda o usuário para você. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos para o próximo convênio, Di? Vamos para o próximo convênio. Agora vamos falar de um convênio que aqui no Presença estamos com muito sucesso. Né? Foi o convênio que nós startamos aqui, né, ao iniciar, porque na verdade, né, Dani, quando a gente fala que vai trazer 3 hoje, na próxima semana mais convênios, né? Caiu 70 convênios em um só workshop, porque é o que nós temos hoje, né? Liberado aqui junto ao Presença. Então, nós vamos destacar para vocês, né, os que mais estão tendo sucesso, e aí sim trazer aí essas novidades. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Só um momento, por favor. Só um instante, pessoal. Ao vivo, vocês sabem como é, né? Aqui no chat. Eu vou acompanhando aqui o chat, podem ir perguntando, tá, pessoal? Aproveitem a Dani aí, enquanto eu subo as informações. Olha só, a Aline deu uma dica bem bacana, pessoal. Smart Config, ferramenta. Meninas, vocês estão mutadas, tá bom? Pessoal, mais 2 minutinhos aqui que a gente teve uma trava na tela para compartilhar a tela, mas já está abrindo, tá? Pronto, pessoal, a Dani vai me auxiliar aqui, compartilhando a tela para mim. E o governo que vamos falar agora é o Rio Grande do Norte.
como eu disse para vocês, um case de sucesso aqui com esse convênio, muita gente performando, né, com esse convênio. E aí, Dani, quando a gente fala de performance, em questão de convênio, né, é muito legal a gente trazer essas novidades, porque, né, como falamos lá no início, o mercado ele está carente, né, de operações que fluam, né, que tenham ali algo para que eles consigam trabalhar ainda. Não que o INSS, o CLT, que está um pouquinho difícil ali, eles acabaram, né, principalmente o INSS, que muita gente, né, dependia desse convênio aí na praça, né, Dani, para sobreviver mesmo, aquele corban carente de algo, para colocar no lugar, ou então fazer o quê? Pulverizar, ter a opção. E nós enxergamos o Rio Grande do Norte uma boa força, né? Você pode passar a próxima tela para mim, Dani, por favor? Nós enxergamos ele com uma ótima força. Então, nós vamos falar hoje do público-alvo versus a idade, vamos falar das regras desse convênio, eles têm alguns detalhes diferentes ali de Minas Gerais, para que vocês consigam identificar, mas o processo, não só de Minas, mas Rio Grande do Norte é o mesmo, tá bem, pessoal? Vocês querendo trabalhar e destravar essa opção, vocês podem compartilhar aí com o gerente de vocês ou nos procurar, né, no WhatsApp que foi enviado aqui no chat, que nós vamos dar total suporte aí para vocês na ponta, para que vocês destravem. Então, vamos lá. O público-alvo hoje, né, nós atendemos ativos, os estatutários, os aposentados, pensionistas, e em breve teremos quem? Os comissionados e os seletistas, né? É um público que também ainda não estávamos trabalhando, mas na próxima semana nós já teremos novidade das tabelas liberadas para vocês. Então, todo mundo ali que estava procurando um case para iniciar e destravar o convênio, é uma ótima opção, porque é fácil aceitação, né, Dani? Quando a gente fala ali de comissionado e seletista, a gente tem uma gana, assim, de opções para trabalhar, porque esse público também é carente, eles não têm quem ofereça, Exato. né, a opção do crédito, né, Dani? Exatamente. E sabe o que eu queria compartilhar com vocês? A Dilceia, por exemplo, ela performou bastante nesse convênio, né? Chamou a nossa atenção dos comerciais o quão é grande a demanda de parceiros que queiram diversificar a operação. Em vista de tudo que a gente está vivendo no mercado hoje, né? O pessoal está buscando gerar novos negócios. Então, absurdamente, a nossa demanda, especialmente nesse convênio, aumentou muito, né, E o feedback do parceiro tem sido muito positivo, principalmente para quem quer aprender a vender, que não sabe, né, efetivamente. Então, por isso que a nossa linguagem aqui hoje, ela não vai ser muito técnica, pessoal. Ela vai ser uma linguagem que todo mundo justamente para trazer você para o game. E à medida que você vai amadurecendo, você vai ter mais. Você nem vai precisar da gente, mas o objetivo aqui desse aulão é realmente a gente trazer uma linguagem de fácil entendimento, que é o nosso perfil, né? Exatamente, Dani. A ideia é essa: falarmos a mesma língua, nós entendermos como que funciona aí deste lado e trazer aqui otimização, facilidade e entendimento, porque vocês dominando, a gente sabe que o público chega, a produção chega junto com vocês, né? Então, indo ali para a próxima página, as regras operacionais, mas eu queria fazer um adendo, que quando a gente fala de convênio, a Dani falou algo muito interessante em Minas, que foi o ticket médio, porque nós estamos falando de um público muito tomador ali no governo de Minas. Não é diferente a questão do público tomador no Rio Grande do Norte, mas o ticket médio é diferenciado. Então, nós tivemos contratos de cartões com 20 mil, 9 mil, 7 mil. Então, isso chama bastante atenção. Imagina esse público que está chegando agora de comissionado, o quanto nós não vamos conseguir trabalhar. Então, fiquem bem atentos a essa questão, porque dá sim para fazer uma produção legal ali com poucos clientes até, tá bem? Nas regras operacionais, o que vocês vão precisar ficar atento é que nós temos a disponibilidade de uma ou mais linhas no cartão para o RMC. Então, o cliente já possui um cartão RMC, como lá em Minas, se ele ainda tiver o residual de margem, conseguimos fazer a averbação da segunda linha deste cartão. Então, isso também é um diferencial muito grande para ter ali uma opção de trabalho, né, com esse cliente.
Utilizamos aí a 10% da margem, tá bem? Sendo ela 70%, né, para utilização, e do benefício 100% do saque. Então, no RMC, você vai usar 70% da margem, no RCC, cômodo? No RCC, que é o cartão benefício, você já consegue utilizar 100% dessa margem, tá bem? Uma documentação necessária nesse convênio é o comprovante de residência. Não consultamos aí SPC Serasa, mesmo ele sendo comissionado, sendo aí da categoria que nós estamos aí anunciando vocês, né? Que vocês podem agora fazer o trabalho. O RCC, eu vi subindo aqui uma pergunta, eu já vou aproveitar para responder. O cartão benefício é o RCC. Ele tem 2 linhas de margem para trabalhar com a gente. A do cartão benefício e a do cartão RCC. RMC, né, Dani? Para não ficar confuso para vocês. Então, ele tem lá a margem para fazer empréstimo e tem margem para fazer 2 tipos de cartões conosco. Um é o RMC, o outro é o RCC, que chamamos de cartão benefício. No RMC, ele vai poder utilizar 70% da margem dele. No RCC, ele vai conseguir utilizar 100% dessa margem, tá bem? Então, acho que ficou claro, Dani. Um ponto importante, né? Para o pessoal não ficar confuso. Na digitação, quando você digitar a margem a ser utilizada, o portal já vai fazer esse cálculo, tá? Então, fique tranquilo em relação a esse, você não precisa de uma calculadora. É um comentário importante porque tem essa pergunta, né? Perfeito, Dani, muito obrigada por dar essas dicas, porque é o que surge, né, na nossa mente ali ao lado, assim, de repente, né? 70% da margem, você está falando de liberação, isso, existe 100%. Então, ele tem uma margem de R$1.000, ele vai poder utilizar R$700 dessa margem, só para que fique claro para vocês. Já no cartão benefício, que é o RCC, se ele tiver R$1.000 de margem, ele utiliza R$1.000 de margem, porque é 100% do saque, tá bom? A margem de segurança deste convênio é o valor de R$14, tá bem? E o valor mínimo para saque é de R$200, gente. Então, tem muito trabalho a ser feito nesse convênio. Tivemos aumento, então isso agrega, você olhar lá naquele contra-cheque, visualizar que tem uma margem, podendo subir uma segunda linha de cartão, agrega bastante para vocês aí na produção. O valor máximo aí para 50 mil e prazo de 36 a 96 meses, tá bem? Eu achei muito legal eu colocar essa forma de matrícula, porque eu não sei se alguém aqui nesse workshop já trabalhou com um convênio de RN, só que eles frisaram bastante em todos os roteiros que a gente foi buscar informações, esses 6 números da matrícula. Então, são eles que nós vamos utilizar, porque eles costumam ter mais de uma matrícula. Então, é a matrícula com 6 números que a gente sempre utiliza para fazer a verbalização. Tá bem, Dani? Você pode passar a próxima, por favor? A próxima telinha para vocês já está aparecendo para vocês documentos obrigatórios ou ainda está aparecendo regras operacionais? Acho que está aparecendo regras ainda, né? Vai atualizar aí para vocês. Vou aproveitar para responder aqui a pergunta da Dani. E a margem de 10% é referente a 10% da renda dele, que pode ser utilizado para parcela? Exatamente. É a margem como fazemos o cálculo lá nos demais convênios. Ele tem a disponibilidade de 10% em cada cartão, de acordo com o salário dele. Acho que eu vou ter que voltar um aqui. Ah, foi? Agora foi. Pronto, gente. Agora falando de documentos obrigatórios, tá bem? Pode ser utilizados aí o RG, CPF, carteira funcional ou profissional dele, que na maioria das vezes é a funcional que eles utilizam, tá bem? Temos o termo de adesão assinado, então lá em Minas a gente já não tem o termo, né, Dani? E aí, aqui no Rio Grande do Norte, é necessário que ele faça a assinatura desse termo, e mais para frente eu vou explicar para vocês, tá bom? Para não confundir aí a mente. O comprovante de endereço e o comprovante de renda, que é lá o contra-cheque dele, tá bem? Então, isso não altera muito que os demais convênios, não.
E aí nós temos a questão da idade do prazo, tá bem, galera? Então, de 36 a 96 meses, de acordo com a idade que ele possui. Então, vocês podem aí ter essas opções, mas também, como a Dani falou, quando vocês fazem a digitação do contrato, já aparece lá para você, de acordo com a idade dele, quais tabelas estarão disponíveis para que você possa utilizar e fazer a digitação, tá bem? Então, a gente só coloca aqui para que vocês tenham uma noção, mas lá o sistema é bem dinâmico do Presença. Isso a gente pode afirmar para vocês, porque já vem trazendo todas as informações necessárias, tá bom? Sim, com certeza, Dani. Isso é um diferencial muito grande, além do mercado não atender esse formato que nós estamos atendendo, você ter a opção dos 79 para início de contrato, com 36 vezes, tem aí um ticket, por isso que o ticket médio também, ele acaba sendo um pouco maior, porque dá uma facilidade aí para você trabalhar com esses clientes com a idade um pouco mais avançada, tá bem? Provavelmente esse é um dos motivos que a gente está performando tão bem, né? Por conta de flexibilidade de ticket e em relação à idade avançada, né? Que é um diferencial. Agora nós vamos falar dos portais, galera. Os portais, esse cliente, eles já estão acostumados quais portais eles precisam acessar, porque eles são clientes tomadores, então eles já sabem ali onde eles precisam consultar a margem, onde eles precisam fazer ali o acesso e o opt-in do token, né, da averbadora dele. Então, a gente deixa nesse material para vocês todos esses portais. O portal do Banco do Brasil, o portal de consignações, que é o portal no qual ele visualiza a margem dele. Então, existem 3 portais. O do Banco do Brasil, que ele pega o contra-cheque dele, certo? Ali ele emite o contra-cheque com a renda atualizada, os empréstimos atualizados e toda a movimentação que ele fez até o mês anterior. E aí temos o portal de consignações, que aí ele vai consultar como é que está ali a situação em questão de empréstimo, de margem dele. E temos o terceiro portal, que é o portal do servidor, que ele vai pegar o segundo contra-cheque, que ele pode utilizar como comprovante de dados bancários. Então, ele tem essas 3 opções de portais hoje para que ele consiga fazer aí a averbação do contrato, a consulta da margem e também tenho ali as informações de empréstimos atualizadas, tá bem, galera? Esse material, como ali são letras bem pequenininhas, vocês não estão conseguindo, eu não estou conseguindo enxergar muito bem aqui, nós podemos disponibilizar para vocês, tá? Sem problema algum, para que vocês tenham em mãos, nós vamos deixar isso à disposição para que vocês tenham ali na palma da mão mesmo cada informação detalhada dos portais, porque é muito importante na hora da averbação, tá bem? Então, Dani, você pode passar, por favor, para a próxima, que aí eu explico melhor e eles enxergam aí como que está. Vocês estão enxergando o portal, aqui, a tela que nós estamos compartilhando, só nos sinalize aqui, por favor. Sim, está aparecendo, né? Então, vamos lá, o portal de averbação, tem essa carinha aqui, ele vai utilizar aí, vai informar o usuário a senha dele, e é aqui que ele vai dar o opt-in, o ok, lá no token, quando vocês fazem a digitação do contrato dele. Então, você fez a digitação do contrato, ele vai vir nesse portal para dar o ok na averbação, certo? É o portal RN Consig, né? Ele já possui ali o usuário e a senha dele, para ele utilizar, porque ele precisa acompanhar ali como eu posso falar, Dani, ali, as negociações dele, né? Como nós estamos falando de um público que é um público tomador, então sempre tem muita movimentação, são movimentações mensais, então eles super já entendem aí qual seria o portal correto. E o próximo portal é o portal do servidor, onde ele vai conseguir, através desse portal, pegar ali o seu contra-cheque, né, para que sirva, se ele caso não tenha um cartão para
para comprovante de conta corrente, né, que está cadastrado em seu contra-cheque. Então, existem 2 portais. O primeiro que eu passei, que vocês fazem a consulta da margem e também fazem ali a atualização, né, dos contratos ativos e o OPTIN, né, do token dele, e esse daqui que você tem aquele segundo contra-cheque, que é somente para que serve apenas para comprovante de dados bancários. E aí eu vou mostrar para vocês na próxima página como que funciona a consulta do primeiro e do segundo portal, dos 3 portais, porque esse contra-cheque 1 vocês vão localizar lá no primeiro contra-cheque no primeiro portal que eu falei para vocês, que é o do Banco do Brasil. Então, ele vai lá na conta do Banco do Brasil dele, lá dentro das opções, ele consegue fazer a impressão desse contra-cheque. Esse é o contra-cheque atualizado que pedimos. Então, quando a sua proposta se pendenciar por contra-cheque atualizado, é esse o contra-cheque que ele tem que buscar, tá bem? O que sai lá do Banco do Brasil, do portal do Banco do Brasil, ou lá diretamente no caixa eletrônico, que ele já consegue fazer a impressão dele, porque já tem lá essa opção, tá bem? E o segundo contra-cheque, vai carregar aqui pra gente, é o contra-cheque que aparece para você, ainda não carregou, deixa eu esperar carregar um pouquinho, porque aí vocês conseguem, eu consigo falar a mesma língua. Ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Pronto, carregou o segundo contra-cheque. Esse aqui que é o que serve como comprovante de dados bancários, tá bem? Para que vocês consigam, caso venha precisar, ele também serve como comprovante dos dados bancários do seu cliente. Então, são 2 tipos para que a gente não se perca, e era muito importante que a gente frisasse essa informação. Até aqui eu acho que tá tranquila as informações, né, Dani? Eu acho que não tem tanta dúvida. É óbvio que é muito novo para algumas pessoas, só que o nosso portal Bank, ele traz para vocês uma dinâmica muito legal para a digitação, isso facilita, então não vai deixar você errar ali. É óbvio que a gente precisa ter atenção em alguns pontos na digitação, só que ele te deixa bem dinâmico ali para a digitação, para você entender como que funciona a margem. A ideia aqui é trazer clareza para vocês e, óbvio, vocês vão nos procurar para que a gente deixe vocês mais especialistas ainda, porque é na prática, né, Dani? Exato. Eu queria até que vocês comentassem aqui, pessoal, se realmente faz sentido a gente, semana a semana, a gente falar um pouco mais detalhado com base na performance do convênio. Hoje a gente destacou Minas e Rio Grande do Norte, porque de fato é o convênio que tem trazido bastante demanda, porque RN acabou de viver o aumento, ainda tem bastante margem para contratar, né? E é interessante a gente falar de um jeito mais minucioso, semana a semana, ao meu olhar, né? Para que a gente consiga despertar o respondente, o olhar para esse produto, e para que ele realmente busque mais informações, tente ali trazer um mail para ele trabalhar com a gente, busque um suporte para a gente fazer um acompanhamento direto, e assim a gente vai crescendo junto. Em relação aqui aos diferenciais, tanto quanto o Minas é um bom diferencial atuar com RN aqui no Presença, né? Perfeito, Dani. São 2 convênios. Eu posso falar por mim, igual a Dani disse, que eu tenho uma convivência com o RN que está sendo muito agradável, de muito sucesso, e ela com Minas. Então, a gente conseguiu ali achar o caminho, né, e trazer para vocês, né, de uma forma mais clara, como a Dani disse. Vocês vão ter as regras, vão ter os diferenciais, mas na prática que a gente vai conseguir destravar mesmo e entender. Então, quem nunca trabalhou vai conseguir, vai ter ali o primeiro contato com o público, vai entender como que funciona. É bem diferente do INSS, é muito diferente do CLT. Então, é um público, eu acho que bem parecido ali com o SIAP, né, Dani? Porque são pessoas que são... Demanda uma venda consultiva, uma Exato, negociação que você vai exatamente. gerar com o cliente. Mesmo eles sendo dali bem tomadores, o formato que eles tratam para contratação, ele é bem parecido mais do SIAP, né, do que o INSS e o CLT. Então, é bem legal que nós vamos ter esse contato. Então, é muito importante que vocês nos procurem, procure o gerente aí da promotora de vocês, para que a gente
inicie do zero ou destrave algo que vocês já estavam tentando aí no mercado, tá bom? Então, RN, nós trouxemos com os diferenciais para vocês, cartão RMC, RCC, o cartão do benefício, tá bom? Liberado 2 ou mais linhas de crédito para o cartão RMC, então vocês conseguem, fiquem atentos na liberação das tabelas aí para os comissionados, os seletistas, tá bem? Porque vai ter muita produção para trabalhar. Disponibilizamos para vocês também um simulador para que vocês consigam aí ter uma otimização e já ter a margem assertiva do seu cliente, tá bem? E o suporte que só a gente sabe oferecer, né, Dani? Só tem no presença, é o suporte diferenciado mesmo. Pessoal, é bem Pessoal, é importante. bem importante vocês já entenderem que já é fato concreto. Na próxima semana, tanto para Minas, o seletista, né, comissionados, e aqui no RN a gente vai liberar tabela para digitação, tá bom? Então, obviamente, a gente vai fazer um material de divulgação na qualidade do presença que vocês já conhecem, para quem tem contato direto com a gente também vai receber, mas já fique pronto, já prepare ali a sua oferta ao cliente, para que você performe aí com presença. Muito bom o aulão de hoje, hein, Di? Parabéns. A Dani, estar nessa companhia aqui é muito bom, porque eu sou a pessoa super acelerada, a Dani é aquela calmaria que nos traz as informações, então eu acho que casa sempre muito bem. Só que não, a gente ficou de dar spoilers dos demais convênios que vamos falar na próxima semana, né, Dani? Porque eles também têm novidades, né? É verdade. O que você acha da gente contar já para compartilhar com o pessoal a novidade também que vai ter o temporário e o seletista comissionado, Dani, né? acho que devemos para já colocar o doce ali na boquinha deles, para eles sentirem o gosto e ficarem ansiosos para o nosso próximo encontro. Tá bom, eu falo um, você fala Tá outro. bom. Então, tá bom, eu vou falar um. Governo de Goiás, o que vocês acham? Será que tem essa demanda no mercado, pessoal? O pessoal está pedindo bastante esse convênio para gente. Não, Goiás está sendo tão pedido que a gente foi atrás, assim, de nenhum formato, eu e a Dani fica aqui, ó, em cima do pessoal. Então, quando a gente descobriu que tinha a possibilidade da gente trazer também com diferenciais de comissionados, aí pronto, a gente foi atrás, vamos trazer para vocês também com novidades, e não só governo de Goiás, que é uma das nossas maiores procuras, né? Teremos aí também governo do Piauí, né? Quem trabalha com o governo do Piauí vai conseguir ter esse diferencial também de comissionados e também seletista, então fiquem atentos. Governo do Maranhão, né, Dani? Governo do Maranhão, quem trabalha aí com esse público, não percam o nosso próximo aulão, porque vocês terão mais informações, mas já fiquem atentos. Se vocês já têm o cliente, já vai ter a tabela, é só aproveitar e não perder a digitação. Procure a gente através do WhatsApp. Ali no WhatsApp, para quem não sabe, a nossa Blip, tá, pessoal? A Blip é um atendimento direto e exclusivo do nosso assistente comercial. Então, se você tem alguma dúvida, subiu alguma proposta, mas ainda falar, eu ainda estou com uma dúvida aqui, pode mandar mensagem nesse WhatsApp que você terá aí o suporte para que essa operação seja destravada. E teremos novidades sempre pelo nosso Instagram, deixamos o link aí também, né, Dani? A gente sempre aparece por lá trazendo novidades. Sim. Eu vou pedir aqui a ajuda dos nossos universitários. Nesse link tem a nossa comunidade, Matheus? Nesse link que você enviou. Galera, então é material para que vocês tenham na palma da mão, tá bom? A nossa comunidade também traz ali para você. Nós sabemos que o WhatsApp hoje é a nossa maior ferramenta de trabalho, e às vezes vocês estão ali na correria do dia a dia, sobe uma atualização no governo de Piauí, está na área, governo de Goiás, as tabelas foram precipitadas, então é tudo full time, para que vocês fiquem sempre atentos. Então, faz parte da ferramenta, né, Dani? Exato. Então, fique conectado no nosso Insta, na nossa comunidade e o contato do nosso suporte direto com a Mesascom. É isso, pessoal. Até o próximo treinamento. Boas vendas a todos. Ótima sexta-feira. Continuem contando com a gente. Até a próxima. Grande beijo. Muitas boas vendas. Tchau, tchau, galera.